Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou a professora Verônica e aqui no meu canal eu estou aqui ensinando um pouco mais sobre raciocínio lógico para a Polícia Militar do Ceará. Recapitulando aí os últimos vídeos, eu já dei uma introdução sobre o que é conjunto, né? O que são conjuntos, falei ali das coisas mais primitivas, né? As coisas mais básicas. A gente já começou também com relações de pertinência e hoje a gente vai falar também sobre um tema muito importante para vocês, para entender, né, o que é o estudo de conjuntos, que são as relações de inclusão, né? Aqui um assunto que muitas vezes embaralha a cabeça dos alunos, mas aqui a gente vai ver tranquilo, usando aqui alguns conceitos cotidianos para a gente fixar mais a nossa memória, né? Para a gente não vacilar por causa de besteira e para que você consiga aí lograr êxito em qualquer prova que você vier a fazer que contenha esse assunto conjuntos, né? A gente aqui está vendo o raciocínio lógico, mas o assunto, o tema desses últimos vídeos tem sido conjuntos. Beleza? Então, vamos lá para o vídeo para a gente ver mais o que são essas relações de inclusão. Quando a gente fala de relações de inclusão, né, vai aparecer aqui para a gente esses 4 símbolos aqui, né, principais, mas que a gente vai se preocupar mais, e é um pouco lógico, né, com esse símbolo de está contido e com esse símbolo de contém. Por quê? Né? Olha só, são símbolos praticamente iguais, só estão invertidos, né? E aqui o significado deles também é muito parecido. Mas vamos fazer aqui alguns exercícios para a gente já fixar isso aqui na nossa memória. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né, de como a gente pode entender esse está contido e esse contém aqui, assim, exemplos cotidianos, né, que a gente pode utilizar, que a gente pode imaginar para entender esses conceitos. Mas uma coisa que muito importante que eu preciso falar para vocês e que eu bati muito nessa tecla nas últimas aulas, que foi sobre relações de pertinência. O que foi que eu falei lá nas aulas de relações de pertinência? Eu falei que quando a gente quer saber a relação elemento e conjunto, eu disse o quê? Que a gente se utiliza dos símbolos de relação de pertinência. Não é isso? Então, quando eu quero saber a relação entre um elemento e um conjunto, eu uso o pertence e o não pertence. Aqui nessas relações de inclusão, eu quero saber a relação entre conjunto e conjunto. E uma coisa aqui muito importante que eu preciso falar para vocês é sobre como você vai enxergar que aquilo é um conjunto ou um elemento, que talvez isso aqui passe despercebido para muita gente, mas são detalhes que são importantes. E eu vou dizer para vocês, né? Vamos lá. Quando eu falo aqui de elemento, o elemento ele geralmente ele vai aparecer sozinho, né? Quando eu falo dois, ops, voltar aqui. Quando eu falo, por exemplo, 2, isso aqui pode claramente ser um elemento. Mas veja como é diferente se eu disser assim, ó. Você tá vendo que já deu aquela diferença quando eu coloquei essas chaves. Eu quero dizer, quando eu escrevo isso daqui, quando eu escrevo as chaves e o número 2, aqui eu estou descrevendo um conjunto, certo? E eu preciso que você enxergue isso daqui que eu acabei de escrever, como um conjunto. E quando ele está separado, ele é um elemento. Ai, professora, é um conjunto? O número 2 é um conjunto? Esse número 2 aqui entre chaves é um conjunto tão pequeno, né? Pois é, isso aí
dá para confundir mesmo, realmente, mas sim, esse número aqui, ele pode sim ser considerado um, e ele é considerado um conjunto, apesar de ele estar aqui só com as chaves, né? Mas se eu quisesse deixar mais bonitinho, para realmente ele parecer um conjunto, eu daria aqui um nome para esse conjunto, eu posso chamar ele de conjunto A, e dizer que esse conjunto A é, aqui nesse conjunto, o 2 pertence a esse conjunto A, né? Então, vamos lá, vamos recapitular aqui o que é que eu quis dizer para vocês. Quando eu quero falar de elementos, eu falo que 2 pertence a um conjunto A. Eu falo pertence ou não pertence. O que a gente vai aprender agora é sobre essas relações de inclusão, de saber se esse conjunto, né? Se esse conjunto aqui, 2, ele está contido ou não em outro conjunto maior, se ele está contido ou se ele contém. Então, vamos lá. Então, quando a gente fala aqui dessas relações de inclusão, que a gente vem no símbolo de estar contido, eu preciso que vocês tenham em mente que vocês vão fazer uma análise entre um conjunto que é menor em relação ao outro. Vamos lá, vamos entender isso melhor. Eu vou colocar como exemplo essa xícara aqui de água, né? Essa minha xícara de água, ela vai ser um conjunto maior, né? E a água, o conjunto das moléculas de água que estão dentro dessa xícara vão ser meu conjunto menor. Então, eu digo que esse meu conjunto menor, né, que eu chamo de moléculas de água, está contida no meu conjunto maior, que se chama xícara, certo? Então, para que fique claro, esse símbolo aqui de estar contido, eu vou usar em relação a outro conjunto. Você vai comparar um conjunto menor em relação ao maior, você vai ver se ali faz sentido você dizer que aquele conjunto está contido em outro. Você vê que ele se inclui, né? Como se ele entrasse nesse conjunto, é como se ele se incluísse nesse conjunto, né? Ele dizer que ele está contido em um conjunto maior. Mas eu vou explicar aqui o contém e vocês vão entender. Vai ficar assim, você vai conseguir diferenciar. Porque o contém é a operação inversa, né? Você vai analisar um conjunto maior em relação ao menor. Como assim? Vamos pegar aqui o mesmo exemplo da xícara, né? Eu tenho o meu conjunto xícara, que é meu conjunto maior, e eu digo que meu conjunto xícara contém o conjunto, que é menor, de moléculas de água. Tá entendido até aí? Então, vamos lá. Vamos supor, aqui, vou dar aqui um exemplo, né? Eu vou chamar dois conjuntos aqui, eu vou chamar de um conjunto C. Vou dizer que nesse conjunto C é 2, 3, 4 e 5. E vou criar aqui outro grupo aleatório, vou chamar ele de D. E vou chamar esse grupo, esse conjunto D, de 2 e 4, certo? Nesse exemplo aqui que eu quis mostrar para vocês, né, em relação a esse 2 entre chaves, olha só como é que a gente pode utilizar isso. Eu posso muito bem deixar aqui esse 2 aqui sozinho, né? E vou aqui perguntar para vocês e eu quero que vocês me respondam, vendo aí essa análise, né, de estar contido, você utilizar quando você quer comparar um conjunto menor em relação ao maior, e o contém, o contrário, né, quando você quer comparar um conjunto maior em relação a um menor.
E vamos lá. Olha só, eu quero saber se o 2, ele... vou deixar essa barrinha em branco aqui para vocês responderem. Se ele... alguma coisa em relação a C. Olha só, eu quero saber se esse conjunto 2 é o quê? Ele está contido ou ele contém? Pensa aí, vamos analisar. Pensa aí. Eu estou dizendo que o conjunto 2, eu quero saber qual é a relação dele com o C. Faz sentido eu dizer que o 2 contém o C? Olha só, faz sentido eu dizer que esse conjunto aqui 2 contém o C se o C é 2, 3, 4 e 5? Nem faz sentido, né? Porque o conjunto C, ele é maior que o conjunto 2, né? Então, seria correto se eu invertesse a ordem, né? Se eu invertesse aqui, vou inverter para vocês. Se eu invertesse e dissesse assim, aqui e 2, eu diria que o conjunto C contém o conjunto 2, certo? Até aí? Ok. Agora vamos aqui para esse nosso segundo exemplo, né? Você vê que é um conjunto menor em relação ao maior, que é o conjunto C, né? Então, se é um menor em relação ao maior, eu uso o quê? O está contido. Então, eu uso o está contido, certo? Agora vamos ver C em relação a D. Vou fazer aqui outro. Eu quero saber C em relação a D. E eu quero saber D em relação a C. Você vai responder aí para mim. Qual a relação de C e D? Olha só, a gente já nota que o C é maior em relação a D. Maior que eu digo em número de elementos, tá? Então, se eu digo que o C é maior do que D, né, em relação ao número de elementos, eu vou usar o contém, né? E aí eu vou analisar se o conjunto C, ele tem cada elemento de D e ele tem que satisfazer a todos os elementos para que eu diga que ele contém, né? Não adianta só ele ser maior, ele tem que satisfazer ali, tem que ser o cara crachá, né? Você tem que olhar realmente se tem. Olha só, eu olho aqui para o conjunto C e eu vejo o número 2 e eu vejo que o D também tem o número 2, tá? E eu olho para o conjunto C e vejo que tem o número 4 e que o D também possui o número 4. Então, sim, né? Eu digo que o C, ele contém o D, certo? Agora, deixa eu apagar aqui para a gente fazer o nosso próximo exemplo, que ele quer saber do D em relação ao C, né? Você já vê que o conjunto D, ele é menor em relação a C, em relação ao número de elementos. Então, a gente já sabe que quando um conjunto de elementos é menor em relação ao outro, a gente usa o está contido. E aí, você vai usar está contido da mesma forma, né? Você vai analisar cada elemento e se bater ali os elementos do conjunto, se ele estiver lá no outro conjunto, você vai dizer que sim, né? Ele está contido ou não. Né? Então, no caso aqui da relação entre D e C, a gente tem que o D tem o número 2, o C também, o 4, o D tem o número 4 e o C tem o número 4. Então, a gente diz que sim, que o D ele está contido em C, certo? Então, esse vídeo aqui foi uma coisa mais, né, explicativa. Botei aqui alguns exemplos e eu vou postar agora no próximo vídeo
alguns exercícios, incluindo aqui, né, esses assuntos que a gente viu. Para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou postar os exercícios no próximo. Não sai daí, eu te espero no próximo vídeo. Se você já gostou desse vídeo aqui, você deixa seu like, por favor. E se você gosta desse conteúdo, né, quer aprender mais raciocínio lógico, não esquece de se inscrever no meu canal. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até já, não sai daí!